Um outro exemplo, que aí aqui eu mostrei a adaptação com relação à forma, né, de objetos, alteração da cor, por exemplo. E aqui, no caso, é uma parte fundamental e controvertida, né, quando a gente trabalha com um layout fluido, principalmente, aquele receio de aumentar a área útil do seu site e a linha de texto ficar comprida demais e aí comprometer a leiturabilidade do site. Então, existe uma forma da gente trabalhar a tipografia na web de forma que você possa fazer a adaptação também do corpo e da entrelinha de forma proporcional ao contexto que ela está ocupando. Então, por exemplo, eu vou reduzindo a área útil aqui do meu site. E aí, olha o resultado que a gente vai tendo na tipografia. Né? É interessante que essa adaptação está sendo feita no corpo e, ao mesmo tempo, na entrelinha. Então, mantém proporcional as medidas, né, da forma como a gente aplicou tipografia no nosso site. Eu vou mostrar aqui como é que foi feita essa adaptação. Aqui a gente tem uma estrutura padrão, né? Tem um container, só para não deixar a gente manter o controle aqui do site até quando a gente quer que ele se adapte, que ele se expanda. Tem um H1, H2, um parágrafo H3, então uma estrutura básica para a gente trabalhar, mostrar como foi feita essa adaptação. Então aqui eu tenho a estilização básica do site, né, desses objetos no layout, né, o nosso container com fundo branco. Eu apliquei o canto arredondado, e aí vocês reparem que eu apliquei com a unidade EM, porque quando a gente usa a EM, a gente está mudando, a gente está dando um tamanho para esse objeto proporcional ao corpo base da fonte do site. Que no caso, eu vou explorar isso com mais detalhe mais para frente, eu coloquei o font size na tag body como 62,5%, que isso equivale a 10 pixels. Né? Essa informação está dentro de um arquivo que eu chamei de reset, que é um arquivo, né, que iguala as propriedades, as dimensões dos valores padrão, que cada navegador tem o seu, então ele iguala, e dentro desse arquivo eu resetei essas informações do navegador e ajustei font size como 62,5%, que equivale a 10 pixels. Então, esse valor aqui está servindo de base para eu trabalhar toda a tipografia no site e as distâncias que eu estou usando a tipografia como referência, que é um exemplo aqui da minha borda. Eu estou usando 1 em, significa que 1 em equivale a 10 pixels. Então, tem um canto arredondado com o diâmetro de 10 pixels. Então aqui, coloquei H1 com 4.5 em, que equivale a 45 pixels, e aí entrelinha e tal. Eu coloquei também essa tag que faz a transição. Quando eu alterar os valores de H1, ele vai demorar 1 segundo fazendo essa transição. Isso funciona só em navegadores com um motor de renderização no WebKit. E aí fui lá, defini um tamanho para H2, uma entrelinha para H3, H4, que tem 1.4 em, que significa que o corpo de texto tem 14 pixels, né, equivalente a 14 pixels, sendo que eu estou dando uma unidade tipográfica para o meu texto. E para fazer toda aquela adaptação de forma proporcional, eu só precisei alterar o tamanho base da fonte na tag body. Então, originalmente ele está com 62,5%, e à medida que eu fui reduzindo o tamanho da minha tela, eu fui reduzindo também o tamanho do meu corpo. E aí todos os valores que estão usando
EM vão ser reduzidos proporcionalmente. Isso é que é interessante. No final, eu coloquei uma outra query que diz: se o valor mínimo dessa janela for de 1280 pixels, font size 80%. Ou seja, eu estou colocando maior, eu estou aumentando o tamanho base da fonte. Então, vamos ver o resultado disso. Aqui a gente repara, ó, essa linha ela está terminando aqui. Depois, nos... E aí vem a quebra de linha. Eu vou aumentar o tamanho dessa janela e esse campo branco, esse container, ele vai aumentar também. O que aconteceu? Apesar de ter aumentado a área útil, se vocês repararem aqui, ó, o texto ele continua quebrando no mesmo lugar. Ou seja, eu não tive aquele problema de ter uma linha de texto exagerada em função de ter uma área maior. Por quê? Eu justamente aumentei o tamanho base da fonte e aí todas as medidas, o corpo, a entrelinha, os cantos arredondados, tudo isso foi alterado proporcionalmente. Então, lá como eu coloquei o canto arredondado com um valor EM, ó, quando eu reduzir essa janela, o meu canto arredondado está reduzindo proporcionalmente. Então a gente está tendo um efeito semelhante a usar o Ctrl mais e Ctrl menos, né, para reduzir, dar um zoom in e zoom out. Ó, vou teclar aqui Ctrl menos, Ctrl mais. Sendo que nesse caso, ó, a área útil permanece a mesma, aí a nossa linha de texto fica grande demais. Aqui a nossa linha de texto ela diminui, né, o comprimento da linha de texto, mas você vê, aumentando o corpo, aumentou a entrelinha de forma proporcional, aumentou o canto arredondado de forma proporcional. Por isso é interessante trabalhar com valores EMs, dando consistência no nosso layout quando o usuário precisa alterar, por exemplo, o tamanho do corpo. Né? O usuário ele tem esse poder. Então a gente acha que a gente está tendo um controle absoluto fazendo um layout fixo, mas o que acontece? Se eu faço esse mesmo, se eu aumento, né, o tamanho da fonte com Ctrl+, da forma como eu fiz agora, com o tamanho do texto que a gente está tendo aqui, a gente teria a barra de rolagem. E aqui no nosso caso a gente não tem, porque o layout ele é fluido. Então a linha de texto está correndo para baixo, o usuário tem o texto grande, legível como ele quer, sem precisar rolar horizontalmente.